Seguindo com a cobertura do jogo Vasco e Botafogo de hoje, temos aqui o Tá Na Área, temos também aqui ESPN Sport Center e temos o placar aberto da Placar, que, né, um dos poucos 11 contra 11 que o Botafogo não apenas ganhou, mas ganhou com sobras, 8-4, né? Até o paparazzo, o papagaio rubro-negro, né, teve um surto de sanidade. Ele falou que seria o cara a cara mais poupa-tempo dos últimos tempos, né, do Brasileirão, porque o time do Botafogo é muito melhor do que o do Vasco. E eu não sei de onde que tirou o SBT Esportes Rio, da onde que o Donos da Bola tirou, da onde esses canais tiraram que o time do Vasco é isso tudo, cara. Pode ganhar? Pode ganhar. É futebol. Agora, cara, você vai falar que o time titular do Vasco é melhor que o do Botafogo, com John, Vitinho, Pantaleão, beleza, vai estrear no Brasileirão agora, mas Barbosa, Alex Telles, Gregory, Marlon Freitas, Savarino, Arthur Cabral, Joaquim Correia, ou Cuiabano. Pô, pelo amor de Deus, né, gente? Isso aí é absurdo. Ou Montoro. Pô, o Botafogo tem um time muito melhor, mas muito melhor do que o do Vasco. Isso aí é indiscutível. Vamos ver aqui qual foi desse cara a cara, as informações do Sport Center, a análise de troca de passes e muito mais. Antes de começar o vídeo, curta, comente, compartilhe, se inscreva no canal, ative o sininho, bora pro conteúdo, depois a gente volta pra conversar. Mas bora voltar pro Brasileirão, porque no sábado, amanhã, tem clássico carioca, mas, né, como a gente já se acostumou no futebol brasileiro, em Brasília, não é no Rio de Janeiro, Vasco, Botafogo, e a gente tem nossos repórteres e setoristas para participar com a gente, Tébaro Schmidt e a Bárbara também já estão. Bárbara Mendonça com a gente ao vivo aqui no Tá Na Área para falar um pouquinho de cada um. Deixa eu aparecer aqui no nosso telão, porque Bárbara e Tébaro. Agora sim. Agora está bonito o nosso telaço aqui com o Tébaro. Estão sumidos, os setoristas ficaram sumidos aqui. Estavam trabalhando aqui, não estavam participando aqui no Tá Na Área. Bárbara, boa noite para você, bem-vindo ao Tá Na Área. O Botafogo volta para a vida real, iniciando um novo trabalho de treinador também, né? É isso, uma boa noite para vocês, todo mundo que acompanha o Tá Na Área, né? Geralmente, antes de jogo, a gente fala muito sobre escalação, quem joga, quem não joga, e o dia de hoje do Botafogo até é muito marcado por uma burocracia, né? O Botafogo embarcou para Brasília, já está em Brasília, na verdade, nessa sexta-feira, depois de um último treino aqui no Rio de Janeiro, comandado pelo David Ancelotti, mas o David Ancelotti não se juntou à delegação num primeiro momento, ficou no Rio de Janeiro para tentar regularizar a situação dele junto à CBF, para que ele pudesse estar na beira do gramado amanhã no Clássico contra o Vasco, né? São 8h25, o expediente da CBF encerrou às 7h, e aí no BID, né, o Boletim Informativo Diário, que é onde, enfim, surgem todas aquelas atualizações de registros de atletas, treinadores, enfim, o nome do David não consta. Então, o que a gente tem de informação neste momento, né, ainda carecendo de confirmações, manifestações oficiais do Botafogo, a informação que a gente tem nesse momento, com base no BID, é de que amanhã David Ancelotti não terá condições de estar em campo na beira do clássico contra o Vasco, né? Então, a princípio, quem comanda o Botafogo amanhã é o técnico interino Cláudio Caçapa, o Caçapa que voltou ao Botafogo, né, no início do ano, ali em 2023, naquela transição ali, depois que o Carlos Leiria volta ao Sub-20, né, volta como auxiliar técnico permanente, e ele fica aí nessa situação de ser o técnico interino em situações em que o técnico efetivo não está à disposição. De novo, a gente aguarda aqui um retorno oficial, uma comunicação oficial do Botafogo de que o técnico amanhã será de fato o Caçapa, mas pelo que a gente tem de informação do BID, né, que é o sistema oficial da CBF, o David não foi regularizado a tempo. Agora sim, falando de jogadores, né, que é o que a gente mais quer ver em campo amanhã, os últimos dias foram marcados ali muito por um frenesi em torno do Gregory, né? O Gregory tem negociações com o Al Rayyan do Catar, Al Rayyan que é o time do Arthur Jorge, ex-técnico do Botafogo. Gregory é um pedido do Arthur Jorge, né, para incrementar, esse elenco do time qatari, mas fato é que até este momento o Gregory permanece como jogador do Botafogo, viajou com o elenco para Brasília. Então, se a gente for ali montar uma provável escalação do Botafogo, né, a gente pode escalar o Botafogo com John, Vitinho, Caio Pantaleão, suprindo aí a vaga que já foi do Jair, Barbosa, Alex Telles, Gregory e Marlon Freitas ali no meio de campo, Arthur, Savarino e Santi Rodrigues, e na frente o Arthur Cabral. É de fato um jogo que marca o início da parte 2 da temporada do Botafogo, digamos assim, principalmente depois dessas saídas do Jair e do Igor Jesus. É um time que vai começar a se adaptar a uma nova realidade, não só em competições, mas também dos jogadores que tem à disposição.
Se a gente fosse, não, porque aqui nesse programa a gente sempre tenta montar uma escalação provável para a partida do dia seguinte. E a gente tem, claro, a tentativa dos campinhos aí de Vasco e Botafogo para esse clássico de amanhã. Já temos uma diferença. A Belém já estava falando aqui, ó. A gente tem um campinho provável com o David Ricardo, mas a Bárbara... Possibilidades na zaga do Botafogo. Já falou do Caio Pantaleão, que pode ser a novidade, mas de qualquer forma, Raed, ainda, claro que boa notícia para o torcedor Gregory estar em campo amanhã pelo Botafogo, mas olhando para esse Vasco, Léo Jardim, Pedro Henrique, João Vitor, Lucas Freitas, Piton, Tietê, Hugo Moura, Coutinho, Ryan, Verrete, Nuno Moreira. Do outro lado, John, David Ricardo ou David Ricardo ou Caio Pantaleão, Barbosa com Vitinho na direita, Alex Telles na esquerda, Marlon Freitas, Gregory, Arthur Savarino, Santi Rodrigues e o Arthur Cabral. É um Vasco que ganha reforços para a opção, mas mantém uma equipe titular. E de outro lado, o Botafogo, que ganhou muitos desfalques, né? No último mês, um Botafogo muito desfalcado dos seus principais jogadores, principalmente os que já foram embora. E o Vasco tentando melhorar um pouco esse elenco, pelo menos mantendo os titulares que o Diniz fazia tanta questão. Mas para mim, o que entra em campo amanhã, óbvio que a bola vai rolar, os jogadores que vão ser os protagonistas, mas o que vai entrar em campo amanhã é o Botafogo sob o comando do Caçapa, não é mais o Botafogo do técnico português, do Renato Paiva. Eu tinha fugido o nome do Paiva, desculpa, gente. E nem do David Ancelotti, que ainda não vai ter tempo de colocar o seu trabalho ali para efetivamente em campo. Contra um Vasco do Fernando Diniz, que já teve tempo para trabalhar, que no primeiro recorte do Fernando Diniz já deu para ver algumas coisas positivas e importantes nesse Vasco. Então, independente da qualidade técnica dos jogadores, pode ser um Botafogo desmobilizado, sem um técnico que efetivamente trabalhe essa equipe, contra um Vasco que, por mais que tenha ficado muito tempo sem jogar e você tem um lastro ali de uma deficiência de ritmo competitivo, mas é um Vasco que trabalhou os mecanismos de um técnico que a gente vira e mexe, a gente fala que é um técnico muito bom em armar sistemas de jogo, que é o Fernando Diniz. Então, pode ser que em campo o protagonismo não seja dos jogadores e sim do trabalho que o Vasco fez nesse um mês e que o Botafogo cortou recentemente com a demissão do Paiva. É por aí, Coutinho. Quando o Vasco contrata o Fernando Diniz, a gente já apontava muito para esse momento de paralisação do futebol brasileiro como um momento de muita importância para ele dar a cara dele para o time do Vasco. E do outro lado, o Botafogo que troca de treinador, né? Durante a Copa, depois da eliminação na Copa do Mundo de Clubes, uma temporada onde o Botafogo levou muito tempo para chegar ao nome do Paiva. O Paiva consegue ganhar do PSG, algo que pouquíssimos no mundo conseguem, mas enfim, não é mais o treinador do time. Sabe aquela brincadeira que até a Camila fez no início do programa comigo sobre foi bom ou foi ruim essa mudança, né? Vai ser boa ou vai ser ruim a volta? Eu acho que o torcedor do Vasco tem ótimas expectativas, né? Porque a última amostragem, a vitória sobre o São Paulo foi excelente. Por mais que o Vasco tivesse feito bons jogos, maus jogos, mas já era um Vasco que, para mim, era nítido o crescimento com o Fernando Diniz. A gente pega ali os primeiros jogos do Vasco com o Diniz, até quando o Vasco jogou mal, era um time que sabia para onde queria ir, diferente do que a gente via com o Fábio Carille. Já o Botafogo é uma coisa totalmente disforme para esse jogo, cara. O time perde mais 2 jogadores titulares, vai ser obrigado a colocar em campo os jogadores que estão ainda entendendo, né? Devem estar descobrindo ainda o caminho de casa para o CT do Botafogo, porque tiveram que viajar, né, para disputar a Copa do Mundo de Clubes. Estão ainda buscando a melhor forma. Então, é complicado. Com o novo treinador chegando, é até difícil de dizer assim, o que a gente vai esperar do Botafogo nessa partida. É claro que tem qualidade individual, isso pode definir o jogo. Há ali boa fase de alguns jogadores que permanecem no clube. O Arthur, principalmente, que antes da Copa do Mundo de Clubes estava muito bem, né? Tinha feito um grande jogo contra o Santos, por exemplo. Mas eu vejo um certo favoritismo do Vasco nesse jogo por todo esse cenário, né? Mesmo tendo menos material humano em relação ao Botafogo, em algumas posições, acho que o Vasco ele consegue chegar mais ajustado por todo esse cenário. E aí, pensando, né, justamente nesse confronto, a gente tem um técnico começando, mas que não vai estar à beira do campo, porque é importante essa informação burocrática, não tem no bid o David Ancelotti. De outro lado, um treinador de onde se espera tanto por esse um mês de trabalho. Teremos avaliações precipitadas, né, nessa primeira... nessa volta de Campeonato Brasileiro? Fernando Diniz, um mês. Esse técnico chegou, não era nem ele à beira do campo, não é bom... Com certeza, assim, eu acho bem legal a gente lembrar que o Botafogo está em ritmo de competição, porque disputou a Copa do Mundo de Clubes da FIFA,
e o Vasco ficou praticamente um mês só em treinamento. E ainda tem o retorno do ritmo competitivo, que não é algo simples para o jogador. O jogador ele perde ali o ritmo de competição. Quando tem muito jogo, reclama porque, obviamente, você cansa. Agora, quando não tem jogo nenhum, você até readquirir o ritmo de partidas, demora um tempinho também, 1 rodada, 2 rodadas. Então, são coisas para entrar na balança. Agora, o termômetro do torcedor, a corneta do torcedor tá sempre ligada. Tá sempre a posto. Tá sempre a posto. Amanhã, então, esse clássico lá no Mané Garrincha, em Brasília, às 6h30. Começando a minha despedida dos setoristas. Bandeira, como é que tá a situação lá do Gregory? O Gregory, que recebeu uma proposta robusta do Al Rayyan do Catar, que é o time do Arthur Jorge. O Arthur Jorge começou a negociar com a equipe do Catar já na reta final do ano passado, antes do título da Libertadores, antes do título brasileiro. Eu costumo dizer que isso foi até um perigo. O Botafogo foi muito bem, porque não começou a procurar treinador, embora já soubesse o que o Arthur Jorge estava fazendo. E se vazasse que o Botafogo estava procurando treinador naquela época, poderia ser um problema. O Arthur Jorge, não satisfeito em ter saído como saiu, foi deixando claro que queria levar o Gregory para o Al Rayyan. E aí o que aconteceu? O Botafogo, que pagava um bom salário ao Gregory, mas ele poderia e deveria receber mais, conversou com o atleta e renovou o contrato do Gregory. Elevou bastante o salário do volante, que é muito bom e merece. E com essa renovação, o Botafogo colocou uma cláusula. 8 milhões de dólares, o Gregory tem mais de 30 anos. Então, se alguém chegar com 8 milhões de dólares em 2025, você está liberado para ir para qualquer lugar. Você acerta o salário com outro clube, tudo bem. O que o Al Rayyan fez? Conversou com o staff do Gregory, ofereceu para ele um salário absurdo, não tem como concorrer com o salário que o time do Catar ofereceu para o Gregory. Então, deixou claro, num primeiro momento, que pagaria a multa cheia para o Botafogo liberar o atleta. Todo mundo pensou, o Gregory está fora do Botafogo, não disputa mais uma partida com a camisa do clube e vai viajar para o Catar. Só que após ter acertado com o staff do Gregory, com o jogador, o Al Rayyan foi ao Botafogo e disse: não temos o valor para pagar a multa cheia. Aí o Botafogo falou: então não tem conversa. Mais ou menos similar, claro, com valores diferentes, ao que aconteceu com o Flamengo e o Gerson. Zenit tinha que pagar a multa, não tinha negociação, tem pagamento. Você não vai pagar, o Gregory continua no Botafogo. Conclusão: o Gregory quer ir, claro, não estou dizendo que ele está forçando, porque não tem nenhuma informação de que o Gregory está forçando saída ou pedindo para o Botafogo baixar a pedida, não tem nenhuma informação em cima disso. O jogador sempre foi profissional, sempre se doou, sempre se dedicou em campo, mas o Botafogo está bem irritado, o John Textor está bem chateado com a postura do Al Rayyan e não quer liberar o Gregory por menos de 8 milhões de dólares, que já é pouco pelo que ele entrega, mas aí tem a questão da idade, muito tempo aqui no Brasil, então é pouco, mas está em contrato. Combinado, não sai caro, o Botafogo acertou com o jogador. 8 milhões de dólares, você pode sair. O Al Rayyan diz que não tem valor para multa cheia, o Botafogo então mantém por enquanto o Gregory por aqui, e ele viajou normalmente para Brasília. Amanhã tem Botafogo e Vasco, Vasco e Botafogo, 18h30 lá no Mané Garrincha, e o Gregory está com a delegação, tem tudo para jogar e contribuir com o Botafogo também. Bacana, amanhã tem Vasco e Botafogo, Vasco é mandante, vai ser em Brasília, jogo, portanto, no Mané Garrincha. Vamos lá, cara a cara, tem que ser ligeirinho, galera, tem o cara a cara e tem os palpites da rodada, todo mundo dando palpite para os jogos da rodada também. Vamos lá, primeiro Léo Jardim, John, Bandeira. John. Raíza. Difícil, né? Mas hoje eu vou de John, Eu hoje também vou de John. Papa. Pela vitória contra o PSG, John. John, então, vamos lá, vamos em frente. Paulo Henrique, Vitinho, Raíza. Eu acho que o Paulo Henrique, bom jogador, mas acho que o Vitinho encaixou aí nesse time do Botafogo, tá jogando bem, conseguiu entregar, né, as expectativas. Quando ele chegou não foi muito bem, mas agora eu acho que ele tá muito bem no Botafogo. Eu vou de Vitinho. Bandeira. Paulo Henrique é bom lateral direito, muito bom mesmo, mas só um parou, o Kvaratskhelia, e ainda jogou. Vitinho. Aí tudo que aí você vai ganhar todo mundo, vai votar em todo mundo do Botafogo por causa disso. Mas ok, eu vou no Vitinho também. Papa. Momento, Vitinho. Vamos lá, vamos em frente. João Vitor, Pantaleão. Bandeira, que é fã do Pantaleão. Pantaleão, acabou de ser campeão russo, foi bem contra o Palmeiras quando entrou, Pantaleão. Pantaleão também. Raíza.
Não acho o João Vitor de todo ruim, não, tá? Mas eu vou de Pantaleão também. Papa, Não dá pra votar até o momento ninguém do Vasco. Pantaleão. vamos lá. Vamos em frente. Lucas Freitas e o Barbosa. Eu vou de Barbosa, já de cara. Raíza. Tá brincando, né? Lucas Freitas é muito novo, né? Até promissor, um jogador promissor, mas Barbosa, xerife aí do Botafogo. Bandeira vai mudar, tenho certeza que ele vai votar, ele vai quebrar essa Poupa unanimidade. tempo, né? Poupa tempo. O que isso é? PSG Poupa Chelsea, tempo. esse troço aí? Tá parecendo. Poupa tempo. Vamos lá, Alexander Barbosa. Que mais? Piton ou Alex Telles? Ainda tem jogo aí? Tem jogo, né? Tem uma discussãozinha. Raíza. Tem? Não. Tinha, né? Até pouco tempo Piton, atrás eu acho que tinha. caiu muito de Ó, vou rendimento. chamar o Pedrosa. O Pedrosa vai falar Caiu aqui, ó. muito. Ele vai falar isso, vai falar que o Piton caiu de rendimento. Eu vou de Alex Telles. Bandeira. Bom duelo, mas a torcida do Vasco andou reclamando muito do Piton, principalmente na zona defensiva. Alex Telles. Você é clubista Isso mesmo, aí. Bandeira. Não, é o que me Caiu de apresenta. Não tem clubismo, não. Nessa daí, É o que me não, apresenta nessa ali daí o não tem cenário. clubismo. Ô, Ilan, não tem clubismo nenhum. não, tá bom. Obrigado, o Papa, cara a obrigado, cara mais muito fácil, obrigado. É o cara a cara mais poupa-tempo da história. Isso! Ó, é que Eu você acho não que vai tava... ser o primeiro 12-0. A gente Primeiro já 12 a fez 0. PSG e Chelsea hoje, você não tava. Foi 10-2, ó, mais cedo aqui. Vamos ver. Ah, bom, vou acompanhar. Alex Telles, vambora, em frente. Hugo Moura, aquele que o Diniz, quem Zagueiro? improvisar Quer de botar o zagueiro Hugão de amanhã, zagueiro? hein? Hugo Moura ou Gregory? Papa. Poupa tempo também, né, gente? Pois é. Poupa tempo? Poupa tempo, Poupa né? tempo. Poupa Vamos tempo. poupar, Gregory, vamos direto. Eu nem poupar. votar pra não falar que eu sou clubista. Gregory, poupar Hugo, a esse gente tempo gosta aí, muito de vamos você, mas poupar. não dá, né, amigo? Vambora, vamos em frente. Tietê ou Marlon Freitas? Bandeira. Tietchan era reserva do Marlon Freitas ano passado. Então, Não, mas tudo bem, mas pode ter mudado. Ele é a reserva ano passado. o Marlon Freitas. É? Ah, Raíza. Marlon Freitas, capitão, líder. DNA, né? Marlon Freitas. DNA, aquela pedigree. coisa Aí, toda. ó, começou. Fala, Papa. Homem que dificilmente erra um passe, Marlon Freitas. Vamos lá, vamos em frente então. Deu Marlon aí. Coutinho. Ó, o Coutinho aí. O Savarino, Bandeira. Agora que eu quero ver se você vai ser realmente um cara isento. No Botafogo, recentemente, o Savarino jogou bem mais que o Coutinho no Vasco, mas o Coutinho vem em plena evolução Subiu de produção. e o Savarino caiu de produção. Ah, você agora vai bancar o isentão, né? Coutinho, Quer ver? Coutinho lá. Coutinho. Ele é isentão, rapaz. Raíza. Não dá pra falar nada nessa internet, Tá provando gente. que ele é isento. É, muito bom. Raíza. Cara, pior que o Savarino na Copa do Mundo foi uma grande decepção, na minha opinião, né? Se eu acho que teve alguém que saiu meio embaixo, assim, dessa Copa do Mundo de clubes, foi o Savarino. E o Coutinho, antes da bola parar, tava bem, tava jogando bem, eu vou de Coutinho também. Eu vou de Coutinho Nessa também. eu vou de Agora eu Coutinho. quero ver o Papa que falou que ia ser 12-0. Vamos lá, Papa. E o Papa é fã do Savarino, que Vocês joga estão muito. quebrando, vocês estão quebrando. Pô, eu achei que ia ter um 12-0 aqui, tudo bem. Ele ficou triste. Não, mas eu vou pelo seguinte: me pergunta quem que você quer no seu time agora se pudesse contratar Você um dos quer no dois. seu time se pudesse Savarino. contratar um ou dois? Savarino. Não, mas aí é outra coisa. né? É, eu também ia Ah, querer eu o Savarino. Não, também. ué. Sou Isso é fãzaço. importante Momento, isso é um fato importante na hora de votar. Quem você queria no seu time agora se pudesse escolher? Coutinho ou critério. Savarino, É um Bandeira? critério. Não, é um critério. Eu queria o Savarino, mas é um porque critério hoje válido. o Coutinho, pra mim, tá à frente do Savarino. Não, eu sei, mas momento, na hora de é. contratar você vai pensar em N possibilidades. bom, Lesão, idade. O Coutinho tá mais parado que pra cá já, né? e tal, tá Não. descendo a ladeira. Não, o e Savarino tal, vai voltar a jogar muito também. Bom, mas deu Coutinho. Vamos lá, vamos em frente. Ryan ou Arthur? Aí tem jogo. Arthur. Eu vou Eu vou votar de primeiro, Arthur. tá? Eu voto no Ryan. O Ryan joga muita bola, hein? Raíza. Cara, o Arthur tava muito bem também Fez uma boa antes Copa da do Mundo. Copa do Mundo. Fez Fez uma uma boa Copa, Copa do do Mundo. Mundo boa. Mas o Ryan joga O muito, hein, Ryan cara? também tava jogando muito bem. Fernando Diniz chegou também. Foram boas partidas do Ryan. Difícil essa aí, tá? Eu vou no Arthur por pouco hoje. Entre os dois eu contrataria o Ryan. Eu acho que eu vou na mesma. Eu gosto muito do Arthur também, mas eu contrataria hoje o Ryan. Bandeira. Ryan tem potencial para ser um grande jogador, até melhor que o Arthur, tem muito potencial mesmo. Só que hoje o Arthur tá mais equilibrado, mais completo, já decidiu os jogos, fez uma boa Copa do Mundo, eu vou ficar com o Arthur. Papa. É isso aí. Arthur. As mesmas palavras. Então deu Arthur. Vamos lá, Isso. vamos em frente. Quem mais aí?
Nuno Moreira ou Joaquim Correia? E aí, hein? Bandeira. O Nuno é muito bom, cara. Chegou surpreendendo o português, chegou já encaixando no Vasco da Gama. Mas o Joaquim Correia, jogador que já esteve na seleção argentina, veio direto da Inter de Milão pro Botafogo. Fez um bom jogo contra o Palmeiras, quando o Botafogo precisava ali quebrar a linha para empatar. Ele foi importante. Vou ficar com o Joaquim Correia. Raíza? O Joaquim Correa é um jogador interessante, bom jogador, teve problemas com lesões, mas é um jogador muito interessante. Só que o Nuno Moreira chegou muito bem aqui no futebol brasileiro, encaixou muito bem no Vasco, é um dos artilheiros aí do Campeonato Brasileiro. Eu vou de Nuno Moreira. Papa? Eu acho que o Joaquim fez muita falta para Inter de Milão. Então, vou de Joaquim. Tá 2-1. Pra Inter de Milão, eu entendi lá. É verdade, Papa. 2-1. Eu vou empatar, eu vou de Nuno Moreira, tá? Eu vou de Nuno Moreira e eu vou querer o voto. Se doeu, Bandeira, ele se doeu. Aí, ó. Os universitários vão desempatar aqui. Tá bom. Tem 4 pessoas. É Nuno aqui? É Nuno? Os universitários. Joaquim, Nuno. A botafoguense fica Nuno. com... Então deu Nuno. Deu 3-1 aqui na votação aqui dos universitários. 3-1. Deu Nuno nessa aí. Vamos lá, vamos em frente. Verrete ou Arthur Cabral? Ih, rapaz, e agora, Papa? Não ia dar 2-0 mesmo não, porque o Verrete pra mim é melhor. Raíza? Eu gosto do Arthur Cabral, tá? Acho um bom atacante, mas pelo peso do Verrete aqui no futebol brasileiro, pro Vasco recentemente, os artilheiros também, importantíssimo pro Vasco, eu vou de Verrete. Eu também vou de Verrete. Danado o Verrete demais. Ô, Bandeira, mas pode discordar aí da gente, não tem problema. Não vou discordar. Sustente a sua discordância. Gosto muito do Arthur Cabral. Creio que vai dar muito certo aqui no Botafogo, um baita centroavante. Mas o Verrete já tem uma história no Vasco, então eu vou com aquilo que a gente já viu aqui no Vasco, Verrete. Então deu Verrete. Vamos lá, treinador, é isso? Diniz ou David Ancelotti, cujo trabalho a gente ainda não conhece, mas você vai votar nele mesmo assim, Bandeira? Não vou. Eu quero votar nele no segundo turno, quando tivermos de novo, se o Diniz ainda estiver no Vasco, por exemplo. Eita! O David Ancelotti, aí eu vou votar. Olha que trabalho, Botafogo líder, David Ancelotti. Mas hoje eu ainda não tenho elementos para falar que é o David Ancelotti, então... Meu voto já está pronto, tá? Raíza, Diniz. você. O David Ancelotti não é treinador ainda, né? Virou treinador agora. Então, assim... E o Fernando Diniz tem seus altos e baixos, mas a gente conhece bem o trabalho do Fernando Diniz. E eu vou de Fernando Diniz. Papa? Eu acho, inclusive, o Bandeira falou que vai estar liderando e tal, né? Segundo turno. Eu acho, inclusive, extremamente antiético o filho do treinador da seleção ser treinador do Botafogo. Parece intencional, né? A arbitragem vai estar sempre ali, né? É o filho do Ancelotti. Calma. Conflito ético. Aí vai interesse. convocar, na hora de convocar, tu acha que o Ancelotti vai. O jogo tiver num momento importante, ele vai convocar jogador do Botafogo? Não vai. Não vai falar disso dele. Eles estão chorando antes. É um conflito grande, mas tudo bem. Nesse momento ele não apresentou nada, vai poder apresentar porque vai ter a ajuda do papai. Então, o Diniz nesse momento, mas ele em breve vai estar bem porque vai ter a ajuda do papai, né? Eu não conheço o trabalho do David Ancelotti, ninguém conhece, a gente nunca viu. Não estreou ainda. Dito isso, o David Ancelotti. Vamos lá, vamos. Agora se prendeu legal. Agora. Dito isso, amigo. Não, brincadeira. Eu vou me abster de votar, vou deixar em branco. Sabe, voto em branco? Eu não vou votar em ninguém. Porque o David Ancelotti eu não conheço e o Diniz não tem como votar. Então que isso, cara? Você foi lá pra semifinal da Copa do Mundo, tem que agradecer ao Fernando Diniz. Queria tomar de 9-0. Se fosse o Diniz com o Chelsea, ia tomar de 9. Chegou lá por ele, né, cara? Olha a ingratidão. Vamos lá, vamos pros palpites. Vamos embora. Palpites. A gente não mostrou ainda o Garone. Bota os palpites do Garone. Bota aí os votos do Garone pra gente ver. Ele fala rapidinho dos votos aí, vai. Fala, galera, aí, tô com saudades? Segunda-feira eu tô de volta no Placar Aberto, tô curtindo meu último dia de férias, mas semana que vem eu tô de volta, mas arrumei um tempinho pra gente falar de Vasco e Botafogo, se enfrentam nesse sábado no Mané Garrincha, principalmente para participar do cara a cara. Vamos lá, Léo Jardim ou John? John, né? Léo Jardim acabou de renovar o contrato com o Vasco, tá muito bem, mas o John é um goleiraço. Paulo Henrique ou Vitinho? Vitinho, né? Paulo Henrique também é mais um que faz uma grande temporada pelo Vasco, mas o Vitinho tem sido fundamental nesse time do Botafogo, inclusive melhorando muito
defensivamente mostrou isso na Copa do Mundo de Clubes. Na zaga, João Vitor e Lucas Freitas contra Caio Pantaleão e Alexander Barbosa. João Vitor não faz uma grande temporada, mas o Caio Pantaleão está chegando agora ao futebol brasileiro, então por isso meu voto para o João Vitor. Na esquerda, Barbosa não tem como, é um dos principais pilares defensivos desse time do Botafogo. Na esquerda, Piton e Alex Telles. Alex Telles também, para mim, leva vantagem. Piton é um cara ofensivamente muito forte, mas defensivamente tem muitos problemas. Alex Telles é muito forte ofensivamente e defensivamente também é um bom jogador, taticamente muito forte, jogando na Europa durante muitos anos, apesar de não conseguir jogar 90 minutos, mas é um cara fundamental nesse time do Botafogo. No meio de campo, vantagem mais uma vez para o Botafogo também. Hugo Moura e Gregory, Tietê e Marlon Freitas. E aí talvez a grande dúvida, Coutinho ou Savarino. Coutinho é uma das novidades do Vasco também, renovou o contrato agora, mas oscila bastante. Mas Savarino também não fez uma grande Copa do Mundo de Clubes, apesar de ser um cara fundamental no Botafogo. Ainda assim, meu voto vai para o Coutinho, é um cara que em clássicos tem aparecido muito bem, fez gol contra o Fluminense, fez gol contra o Flamengo, desde a sua volta para São Januário. No ataque, Rayan versus Arthur, Nuno Moreira versus Joaquim Correia e Verratti versus Arthur Cabral. Cara, eu vou de Arthur na vaga do Rayan. Rayan talvez tenha sido o cara que mais evoluiu com o Diniz, mas ainda acho que o Arthur é um cara mais completo, um cara mais pronto para decidir o clássico, apesar do Rayan viver sua grande fase com a camisa do Vasco. Nuno Moreira ou Joaquim Correia? Nuno Moreira vive grande fase, precisava desse descanso, o Joaquim Correia está chegando agora, ainda não se encaixou no time do Botafogo, então eu vou de Nuno Moreira. E no ataque, mesma coisa, Verratti ou Arthur Cabral, eu vou de Verratti, cara que gosta muito de clássico, Arthur Cabral está chegando agora, ainda precisa encaixar nesse time do Botafogo, então meu voto vai para o Verratti. No banco, Diniz ou Ancelotti chegando agora, né, filho do Carlo Ancelotti, meu voto vai para o Fernando Diniz, que teve tempo para preparar esse time do Vasco. Beleza? Galera, segunda eu tô de volta. Abraço. Valeu, garoto. Segura aí que você vai dar os palpites também aqui. Deixa eu ver como é que ficou a seleção então, ó. John não mudou nada com os votos dele, tá? John, Vitinho, Pantaleão, Barbosa, Alex Telles, Gregory, Marlon Freitas, Coutinho e Arthur, Nuno e Verratti e Diniz, o treinador. Quantos aí do Vasco, então? Tem o Coutinho, Nuno, Verratti e Diniz. 4. Então 4-8. Vamos dar uma olhada na campanha das duas equipes que se enfrentam neste sábado. Campanha dentro do Campeonato Brasileiro, o Vasco em 12 jogos venceu 4, empatou 1, perdeu 7, um aproveitamento de pouco mais de 36%, 14 gols marcados e 16 sofridos, é o 13º colocado. O Botafogo em 11 partidas ganhou 5, empatou 3, perdeu 3, 54,5% de aproveitamento para 14 gols marcados e 7 sofridos, é o 8º colocado. E o Rafael Marques chegando aqui ao nosso Sport Center com as informações desta dupla para este clássico do fim de semana. Tudo bem, Rafa? Bem-vindo. Um beijo para você, amigo. Oi para você, Glaucia, um abraço para o Jean, para o Fã de Esporte conectado com a gente aqui dentro desse Sport Center. Pois é, nada melhor do que retomar o Campeonato Brasileiro na sua 13ª rodada com o Clássico Carioca. Neste sábado, às 6h30, em Brasília, Vasco e Botafogo duelam. É o confronto do 8º colocado, o time alvinegro, com 18 pontos, contra o 13º, que é o Vasco da Gama, que tem 13 pontos. Partida importante para as duas equipes e o técnico Fernando Diniz tem uma vantagem para este confronto. Pôde treinar durante 30 dias. O Vasco teria feito um amistoso contra o Montevideo Wanderers no sábado passado em Natal, mas houve um problema envolvendo a empresa que organizou o evento e a partida foi cancelada. Por isso, o Vasco não entra em campo desde o dia 12 de junho, quando deixou uma ótima última impressão naquela vitória sobre o São Paulo no Morumbi pelo placar de 3-1. Ao longo desse período de preparação, o técnico Fernando Diniz teve apenas uma notícia ruim, que foi a nova lesão do atacante Adson, que não é titular, mas passa a ser uma opção a menos no banco de reservas. E pelo lado positivo, duas esperadas renovações, Felipe Coutinho e Léo Jardim, este com um contrato até 2030. Jogadores aptos, portanto, a seguirem pelo Vasco nessa temporada jogando o Campeonato Brasileiro, o play-off da Copa Sul-Americana e também a Copa do Brasil. Existem duas lacunas a serem resolvidas no time titular, uma envolve a zaga,
entre Lucas Freitas e Maurício Lemos, e a outra envolve o meio-campo, a disputa entre o Jair e o Hugo Moura, mas a espinha dorsal do Vasco está garantida para o clássico de amanhã. Pelo lado do Botafogo, a expectativa fica por conta da estreia do técnico italiano, o David Ancelotti. O treinador tem que quebrar a cabeça logo na sua estreia para encontrar substitutos à altura dos recém-negociados Jair e Igor Jesus. A dupla foi para o Nottingham Forest da Inglaterra e essas vendas geraram para o Botafogo um lucro de 32 milhões de dólares, ou euros, né? Algo superior a 180 milhões de reais. Na zaga, a tendência é que o Caio faça a dupla com o Barbosa. E no comando do ataque, tudo leva a crer que o Arthur Cabral ganha essa disputa interna com o Mastriani e também com o Juan Cruz para ser, pelo menos por enquanto, o novo centroavante titular do Botafogo. O Alvinegro está no mercado buscando reforçar vários setores da equipe, mas principalmente o setor de ataque. Anderson Daronco, árbitro gaúcho, é quem apita o jogo deste sábado e mais de 20 mil ingressos já foram vendidos para este clássico. No retrospecto recente, o Vasco leva vantagem. Obteve 3 vitórias nos últimos 5 confrontos, mas a pontuação do Botafogo é melhor no Campeonato Brasileiro. Difícil saber quem pode ser apontado como favorito. Como hoje eu estou na condição de repórter, eu tenho o direito de ficar em cima do muro. Não tenho, Glaucia? Você tem toda a liberdade poética para isso, Rafa. Calma, não vai embora ainda. Aqui em cima tem um vídeo especialmente escolhido para você. E aqui embaixo tem o último vídeo que a gente postou. Corre lá e assiste, é maneiro. E aqui você vai se inscrever no canal. Clica aqui, se inscreve no canal, dá essa moral pra gente. Tamo junto.